Se você quer saber um pouquinho do que está acontecendo dentro do Banco do Brasil, para que esses descomissionamentos que tanto nos assustam ocorram, quais são as orientações que nós temos e saber também um pouquinho do que pode ser feito para remediar uma situação tão grave quanto essa, acompanhe o nosso vídeo até o final. Bom dia, meus amigos, como vai? Tudo bem? Aqui quem está falando é o Lucas, sócio, advogado aqui da Mendonça e Santos Sociedade de Advogados, junto com meu pai, o Dr. Wellington. A gente patrocina, a gente ajuda, né, os clientes bancários, especialmente dentro do Banco do Brasil, na busca dos seus direitos, tá certo? Como muitos de vocês sabem, o Banco do Brasil iniciou recentemente uma nova onda aí de descomissionamentos, né, especificamente voltada para aqueles colegas que tenham ações em curso contra o banco, né? Especificamente ações de 7ª, 8ª, 9ª e 10ª horas, que são muito conhecidas aí do público em geral. Então, primeiro, eu quero contextualizar um pouquinho. Aqui o nosso escritório, a gente terminou adquirindo essa expertise nessas demandas e por isso vocês vão ver que eu vou trabalhar bastante com números, com momentos, né, em que esses descomissionamentos foram acontecendo, justamente porque a gente terminou sendo muito procurado em momentos passados, aí em 2012, 2013, para solucionar casos de outros colegas que naqueles momentos terminaram sendo descomissionados, em algum caso lá atrás, isso foi algo muito isolado no tempo, não é para gerar nenhum tipo de temor, foram até mesmo demitidos, tá certo? E o que aconteceu? Lá em 2012, 2013, o banco teve essa primeira onda, né? Até ficou muito evidente que era um momento no qual o banco estava reestruturando algumas das suas atividades. Foi quando, em algumas diretorias, na Adtec, por exemplo, foi criada a carreira de 6 horas de analista e houve aquela mudança da nomenclatura das comissões também, criou-se o assessor UEL, o assessor empresarial. E naquele momento que ficou muito evidente é que essas condutas que foram tomadas, esses descomissionamentos, até mesmo essas raras demissões, vieram justamente no intuito de amedrontar, né, ou até mesmo de forçar uma adesão, tá, a esse novo plano de cargos e salários que o banco passava então naquele momento. E justamente naquele período aconteceu em um volume grande. Quando eu digo volume grande, aqui no escritório, entre clientes nossos, até clientes de outras firmas, a gente identificou alguma coisa em torno de uns 15 a 20 descomissionamentos, né, que eu posso estar até um pouco equivocado nesses números, porque já tem bastante tempo, e foram em torno de umas 7 ou 8 demissões. Então veja que foi um número grande de ocorrências num período relativamente curto de tempo. Naquele momento, administramos os remédios judiciais, resolvemos todos os casos que chegaram. Felizmente, aqueles descomissionados tiveram sua solução, tiveram seu salário preservado, alguns retornaram à comissão. Os demitidos, na sua imensa maioria, retornaram ao Banco do Brasil. Normalmente, os que não retornaram é porque se aposentaram ou porque não tiveram esse interesse naquele momento, mas fato é que a situação foi resolvida. E desde então, o banco todo ano, ainda que sem uma quantidade tão grande de casos, mas o banco todo ano realizava alguns descomissionamentos, 2, 3 em determinada diretoria, ou de repente um descomissionamento contra um colega específico que normalmente além da ação terminava sendo impulsionado por outras questões, uma briga com a gerência, algum tipo de problema de questão interna e que terminava sendo um mote para que esse descomissionamento fosse feito, mas fato é que todo ano isso vinha ocorrendo de forma bastante pontual, tá certo? Até por isso quem é meu cliente, quem é nosso cliente aqui no escritório, sabe que sempre que a gente tem uma reunião inicial, por exemplo, para uma ação de 7ª, 8ª, que a gente explica dos riscos, a gente fala que descomissionamentos ocorrem, mas de forma bastante pontual. Tudo indica, porém, que a partir agora de 2019 a questão esteja mudando. Em fevereiro recebemos aqui no escritório um grupo relativamente grande de colegas, vários clientes nossos, outros até mesmo clientes de outros escritórios, lá da Diemp, justamente alegando, mostrando que houve em torno de 8 descomissionamentos por lá. Teve um caso, inclusive, de descomissionamento que se abateu sobre um colega que nem sequer tinha ação, porém, a imensa maioria, 7 desses casos, salvo engano, tinham ocorrido justamente com colegas que estavam pleiteando as 7ª e 8ª horas, tá certo? Então, fomos procurados, administramos os remédios, estamos nessa discussão, mas fato é que naquele momento nada nos fazia crer que fosse uma política sistemática que o Banco do Brasil passaria a adotar.
Até então, a gente, até por saber que cada diretoria lá dentro do banco é um mundo, a gente trabalhava com a hipótese de ser um fato isolado, específico da DIEMP. Infelizmente não foi o que aconteceu. A gente aí, de 2, 3 semanas para cá, a gente começou a receber relatos, primeiro de colegas da DIRAC, agora há pelo menos 1 ou 2 colegas da DIGOV, mas também relatos muito parecidos. Um determinado grupo lá dentro, normalmente quase que a integralidade dos colegas que tem ação, estão sendo alvos, né, de descomissionamentos, de terror, essa coisa toda, indicando que sim, talvez seja uma nova forma do banco tratar essas ações. Se não descomissionando todo mundo, ao menos pegando um grupo relevante, tá? Ou seja, um grupo expressivo de colegas e infelizmente tomando essa medida tão arbitrária. A gente até imagina que isso seja por conta dessa pressão toda que o banco vem fazendo para que aqueles colegas que não tenham ainda aderido à jornada de 6 horas, assim o façam. E assim o façam, provavelmente, deixando inclusive de pedir horas extras, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª, que seriam justíssimas e que provavelmente seriam pedidas, porém, em um contexto em que se sabe que o banco provavelmente vai gerar algum tipo de retaliação, talvez seja uma estratégia do banco justamente para colocar o pé no freio daqueles que tenham esse tipo de pretensão, tá certo? Então, esses são os fatos. Tá? Eu sempre falo que nesse momento o mais importante é que vocês tenham uma informação de qualidade, uma informação precisa, uma informação sobre o que de fato vem acontecendo, e não apenas o boato, a rádio corredor, essa coisa toda. Por quê? Porque a informação, nesse momento de incerteza, nesse momento de temor, a informação acalma. A informação ajuda, a informação impede que vários colegas que estejam preocupados, de repente, percam uma noite de sono, coisa do tipo, tá bom? Mas fato é, o que eu posso dizer é que, até o momento, todo mundo que passou por esse tipo de situação, todo mundo que foi descomissionado, tá, teve o seu caso solucionado. Tá certo? Significa que é uma garantia de que assim vai permanecer? Evidente que não, mas significa que os remédios que existem são sim remédios muito eficazes, são remédios muito efetivos, tá? Para a gente coibir esse tipo de prática. Então vamos lá, primeiro ponto, não há algo que possamos fazer para prevenir. Muita gente me pergunta se existe alguma medida judicial para ser movida, coisa do tipo. Ocorre que essa atitude do banco, infelizmente, ela não vem acompanhada de um grande aviso, né? Não consta no telão. Fulano, prepare-se, você vai ser descomissionado daqui a 3 dias, daqui a 2 dias. Infelizmente isso não acontece. A gente sabe que o modus operandi é o seguinte, você dá a entrada no ponto, vem o teu superior, o teu chefe, alguma coisa do tipo, te chama numa sala, vai ter 2 testemunhas, ele te informa da tua dispensa. Tá? Então, até por conta disso, justamente pela falta de elementos, a gente não consegue entrar com nenhuma medida preventiva. E antes que me perguntem, sempre questiono, mas Lucas, na minha diretoria foram descomissionados 5. Isso não é fundamento suficiente para que eu ingresse com essa medida? Infelizmente não. O juiz que apreciaria essa medida, ele não sabe dizer quantas pessoas tem na sua diretoria, ele não sabe dizer quantas dessas pessoas têm esse tipo de ação, se isso é um número expressivo ou não é. Então, por conta disso, a gente não tem uma ferramenta eficaz para impedir esse tipo de ação, tá certo? Agora, Lucas, aconteceu comigo, ou vai acontecer comigo, quais são as suas orientações? Eu falo, gente, que é um momento muito dramático, é um momento de muito desprestígio, um momento muito ruim. Vários de vocês têm 10, 15, 20, 25 anos de comissão e pode ser que o banco venha e faça esse tipo de arbitrariedade. Nesse caso, eu já falo que é uma situação tão dramática que um dos princípios que a gente tem que seguir é o princípio do menor drama. É o princípio do menor trauma. Significa que para essa situação que já é tão difícil, você não deve, se assim desejar, é claro, acrescentar novos atritos. Muitos colegas me perguntam, Lucas, vou receber o bendito do termo, tá? Eu assino ou não assino o termo? Isso é indiferente, gente. Inclusive o banco, até por saber que vários colegas se negam a assinar, até tem inclusive no verso dos termos de descomissionamento, já tem uma recusa pronta. Mas por que isso é indiferente? Porque as outras 2 testemunhas que estão lá, elas vão assinar que você recebeu o documento, que você está ciente da sua dispensa de função. E por que também é indiferente para fins processuais? Ou seja, por que não afeta uma eventual medida que você vai ter que tomar nesse período? Justamente porque esse termo ele é só uma comunicação. Ele apenas demonstra que o banco, de forma unilateral, ou seja, sem contar com a tua adesão, não é de forma espontânea, ele está te informando que a partir daquela data você não está mais exercendo a função comissionada. E por conta disso,
Se você assinar, tão somente você está se dando por ciente, você não está concordando com essa situação nem nada do tipo. Então, por conta disso, é que a gente fala, pela teoria do menor atrito, tá? Não há problema nenhum em vocês assinarem. Porque, infelizmente, a gente já teve casos aqui no escritório de descomissionamentos que foram acontecendo e que essa negativa em assinar terminou gerando uma animosidade, colegas saindo passando mal, tiveram que ir para o pronto-socorro, pressão alta e tudo mais. E aqui, parte do direito do trabalho não é só hora extra, não é só condição do bancário, é também uma preocupação com a saúde de vocês. Então, nesse contexto em que fincar o pé não necessariamente traz algum tipo de benefício, a gente fala que o melhor caminho é você encarar isso da forma, abre aspas, mais branda, mais serena possível, né? Assinar, ou de repente assinar recusa, se você assim entender, mas já sabendo que você não consegue, tá? Que a tua assinatura ou a falta dela não afetam em absolutamente nada numa eventual ação que você tenha. Agora, por que eu também falo que algumas vezes é interessante de se assinar? Porque em outros casos já aconteceu que a falta de assinatura impediu que o colega tivesse uma cópia do documento com ele, que o colega tivesse uma cópia do ato de dispensa de função. E esse documento é muito relevante para mostrar futuramente, no momento que você ingressar com uma ação na justiça, de que o descomissionamento está ocorrendo sem motivo algum. Ele está ocorrendo exclusivamente porque o banco entende que assim pode fazê-lo e tudo mais. Então isso é relevante para que a gente consiga mostrar para o juiz, já no início de um eventual processo, que vocês não estão sendo descomissionados por motivo disciplinar, por motivo administrativo, não estão sendo descomissionados porque pediram, tá certo? Então isso é muito relevante para a gente formar logo de cara uma convicção forte no eventual processo que você mova. Então, já são duas orientações. Primeira, é indiferente assinar ou não, nós até aconselhamos assinar para evitar um potencial atrito que você venha a ter. Segundo, mantenha uma cópia do documento com você, isso é muito relevante. Se a cópia não for concedida uma via física, bata uma foto com o seu celular, tá certo? Terceira, muita gente me questiona, Lucas, é interessante gravar essa reunião? Olha, é muito questionável se você pode usar ou não essa prova na justiça, né? Existem bons fundamentos para que você utilize, mas eu pessoalmente, nas mais recentes, nos colegas que foram descomissionados nessa última leva, não houve nenhum tipo de distrato. E mesmo que você comprovasse, vamos supor que você seja distratado nessa reunião, alguma coisa do tipo, isso seria algum fundamento, de repente, para você pedir um dano moral, alguma coisa do tipo. Mas não é propriamente o que vai resolver ou deixar de resolver a sua vida numa eventual ação. Então essa questão da gravação também vai muito de vocês. Pessoalmente, nas gravações que chegaram até mim nesse momento, nos ajudou muito pouco, tá certo? Outro ponto muito relevante que vem acontecendo é que o banco, até mudando um pouco a prática que ele tinha anteriormente, quando ele faz o descomissionamento, ele já passa uma lista de potenciais locais de trabalho, agências bancárias, para as quais você pode aderir, né? Para as quais você pode desejar ser lotado. E tem muita gente que sempre chega aqui muito atabalhado, muito assustado, falando, meu Deus, Lucas, e aí, eu vou para agência e tudo mais? Fato é, sim, você vai. Não tem para onde correr, ao menos por algum período, de você ter que trabalhar numa agência. Claro, isso aí depois eu vou entrar um pouquinho na questão de licença saúde e tudo mais, mas admitindo que não seja o caso, a tendência é que você vai sim, ao menos por algum período, ter que exercer esse trabalho lá numa agência bancária. E até por conta disso é que eu falo, gente, já é um período tormentoso, porque vocês de vez em quando estão há décadas afastados de qualquer contexto de agência bancária. E imagina se todo esse tormento ainda é adicionado, ainda é aumentado, justamente porque você que mora em Sobradinho, de repente é lotado lá em uma agência lá em Taguatinga. Imagina se além de todo o desgaste típico dessa situação, você ainda tem um desgaste simples de deslocamento, que aqui em Brasília a gente sabe que nem sempre é fácil. Então, por conta disso, eu falo, de novo, dentro do contexto do menor atrito, dentro do contexto de preservá-los na medida do possível, o mais interessante é que, havendo esse fornecimento dessa agência, se não ali na hora, mas vocês não demorem a fazer uma escolha, justamente para garantir que vocês tenham, ao menos, possibilidades de trabalhar, de repente, num local perto de casa. Tá? Se isso de fato for necessário, vocês têm que estar preparados dessa forma. E eu digo para vocês, essa questão do deslocamento, eu estou falando com muita força porque é algo que pega muito. Já tive clientes que foram para a agência bancária e eu tenho as duas situações. Tem desde colegas
que terminaram indo para uma agência perto de casa e eventualmente falaram: não, Lucas, eu não quero voltar para a comissão não, eu só quero permanecer aqui com meu salário preservado, mas quero ficar 6 horas aqui do lado de casa e tudo mais, até o extremo oposto, até colegas que foram para uma agência e adoeceram não só pelo contexto da agência, mas também por essa questão de deslocamento, pela dificuldade que gerou na vida deles, essa coisa toda. Então, dentro desse contexto de preservá-los, aceitem, escolham, não demorem a escolher uma agência que seja do seu interesse. Especialmente porque, se de fato a gente estiver diante de uma política sistemática de descomissionamentos, a tendência é que logo essas vagas que eles estão oferecendo, elas sejam preenchidas. E daqui a pouco a situação vai se complicando um pouquinho, tá certo? Ao mesmo tempo, gente, eu sempre falo, outra figura que pode ajudá-los, tá? E aqui não é tão somente do ponto de vista financeiro, é do ponto de vista da saúde mesmo, é a figura do atestado médico e da licença saúde, tá? Primeiro, eu sempre falo que um atestado médico ele costuma ser importante, ao menos no dia do descomissionamento, que seja por um dia, para você colocar a sua cabeça no lugar. É o tempo em que você pode consultar o seu advogado de confiança, é o tempo em que você pode deixar o choque inicial passar. Tá? Eu até falo que no meu escritório vários colegas chegam aqui, foram descomissionados naquele dia, chegam naquele dia que no final da tarde já querendo assinar tudo, já deixar tudo pronto, entrar, e eu falo, calma, olha, não apenas é necessário um tempo para que a gente construa essa atuação, né, minimamente aí uma semana, alguma coisa do tipo, mas antes de tudo, não é interessante que você tome nenhum tipo de decisão dessa forma, tão ativada emocionalmente como você está. De vez em quando podem ter decisões não muito boas. Então, eu falo que o atestado ele serve para isso, para que vocês coloquem a cabeça no lugar, para que vocês se adaptem, até para que vocês deixem a ideia chegar até vocês, tá bom? E até para que vocês se convençam que não é o fim do mundo, tá? Isso já aconteceu antes, vai acontecer mais vezes, e a solução, tá? Há colegas perfeitamente felizes, claro, não estou falando que não seja um trauma grande, mas há colegas absolutamente recuperados, perfeitamente felizes, que convivem com essa situação, tá certo? E dito isso, muitas vezes me perguntam, tá, Lucas, mas e aí, fui descomissionado, eu sei que tem muita gente que tira atestado longo, essa coisa do tipo, como é que isso funciona? Primeiramente, vocês, ao serem descomissionados nessas condições, vocês vão ter direito a 4 meses de VCP, 4 meses de esmolão, que na prática é uma gordurinha que vocês têm, porque é um período durante o qual vocês estão com o salário de vocês preservados, ou seja, vocês ainda não vão experimentar a redução salarial, né, que vem acompanhada desse descomissionamento, normalmente 60%, 70%. Então, só o VCP, por si só, ele já é extremamente relevante para que seja o tempo que você tenha para entrar com uma ação e, de repente, conseguir chegar nessa ação até um momento tal que você tenha essa decisão preservando o salário de vocês, tá ok? Então, o primeiro ponto é esse. O VCP é realmente um grande alento automático que está previsto para todos vocês. Porém, também tem a figura da licença médica. A licença médica, ela primeiro costuma ser relevante quando vocês de fato estão adoecidos, dentro daquilo que eu conversei, preservação da saúde e tudo mais, mas ela também tem um outro aspecto relevante, porque ela preserva o salário de vocês. Se vocês saírem de licença médica, vocês vão receber um valor pelo INSS, tá certo? E após, vocês também vão receber um complemento que o Banco do Brasil paga, garantindo que o teu salário ele fique preservado nesse período. Exemplo, até 15 dias de licença médica é o Banco do Brasil que paga, não tem nada de INSS nem nada do tipo. Uma licença que ultrapassa esse período, vocês vão ter que fazer uma perícia, coisa do tipo, mas sendo positivo o resultado no INSS, o INSS, vamos lá, vai pagar R$4.000 de auxílio-doença para vocês, porém o salário de vocês no banco é 10. O banco vai pagar um complemento de R$6.000, garantindo que durante esse período em que você estiver afastado, vocês vão ter o salário de vocês preservados, tá bom? E isso é muito relevante porque isso costumava estender um pouquinho esse período, além dos 4 meses do VCP, tá certo? Em casos anteriores, colegas que tinham, por exemplo, 4 meses do VCP, tiraram 2 meses ali, estavam no VCP normal trabalhando, depois tiraram 2 meses de licença médica, tá? Quando eles voltaram, eles ainda tinham mais 2 meses de VCP para tirar. Então veja que essa situação de estabilidade salarial, ela foi basicamente aumentada de 4 para 6 meses. Porém, recebi muito recentemente uma informação de um colega que consultou a DIPS, e a DIPS disse que, havendo licença médica, as coisas correm simultaneamente. Ou seja, se você tirar 2 meses de licença médica, é 2 meses de VCP
que está contando da mesma forma. Hipótese na qual os 4 meses ali de estabilidade salarial estariam mantidos. Tá? Eu, pessoalmente, isso me surpreendeu um pouco, porque não foi como o banco lidou com essa situação anteriormente. A gente já está, inclusive, checando ienes, essa coisa toda, para ver qual o fundamento que o banco tem para fazer esse tipo de operação, ou seja, continuar contando o VCP, mesmo com o contrato de trabalho de vocês interrompido por força de uma licença médica, mas o fato é que existe essa possibilidade, tá certo? Mas essa medida da licença saúde já foi sim interessante em outros casos para, de novo, permitir que a gente amadurecesse a ação, ou seja, permitir que a ação chegasse até os seus momentos finais, ou ao menos até um momento em que vocês tivessem uma decisão minimamente preservando o salário de vocês. Tá bom, gente? Então, meus amigos, essas são as informações mais relevantes sobre o descomissionamento. Novamente, é uma situação muito dramática, muito aterrorizante, gera muito terrorismo, mas também não é o fim do mundo. Tá? Isso aqui, existem soluções, existem remédios muito bem administrados e muito bem reconhecidos pela justiça, justamente para que, caso você seja alvo de algo tão dramático, né, quanto isso aí, você tenha a possibilidade de se recompor, isso aí não venha em prejuízo da tua subsistência e da subsistência da sua família, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham, naturalmente, a gente está à disposição aqui no escritório, tá certo? Para bem esclarecê-los. O nosso compromisso nesse momento não é necessariamente em angariar mais clientes, essa coisa toda, não, é antes de tudo com a informação, é antes de tudo passar uma informação de qualidade, que seja relevante, que seja pertinente para vocês. E até por conta disso, podem divulgar esse vídeo, passar para outros colegas, independente de serem nossos clientes ou não. Espero que seja de alguma valia para todos vocês. Tá bom, meus amigos? Estamos à disposição e qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está aqui com os nossos canais de contato. Você vai ver aqui na descrição do nosso vídeo, nessa mensagem que você está recebendo. A gente está à disposição de vocês, tá ok? Como sempre, um prazer falar aqui e ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esses assuntos aqui que a gente gosta tanto, que a gente domina tanto aqui no escritório. Muito obrigado, sempre um prazer. Tchau, tchau!